Olá novamente, cá estamos para mais uma explicação breve acerca de como alterar algumas das propriedades de campos de tabela. Quando abrimos uma tabela, por exemplo, a que chamamos tabela aluno, T-aluno, normalmente ao abrir uma tabela já feita e pré-preenchida com dados, aparece-nos a vista de dados. Mas, cada vez que queremos alterar os campos e as propriedades desses mesmos campos e os tipos de campos, temos que ir à vista de estrutura. Na vista de estrutura, então, temos que, no nome dos campos, que havíamos estabelecido como atributos de uma entidade chamada aluno, esses atributos, ao aplicar uma regra, foram identificadas as tabelas de relação e, com base nessas tabelas de relação, foram identificadas os campos, as chaves candidatas e identificado o número de aluno como chave primária, portanto, identificada como chave primária. Cada um destes campos vai ter uma tipologia de dados. Neste caso, o número de aluno, sem dúvida, é um número. Vai ser um número inteiro longo, de entre a lista, que poderia ser só número inteiro, vamos escolher número inteiro longo. Continuamos a ter, por omissão, as casas decimais automáticas, que assume que não tem casas decimais, mas pode ter até 15. Depois, em termos de propriedades, aquilo que nós queremos é que seja obrigatório, ok? Portanto, se é necessário, sim, e em termos de indexado, deve ser indexado, mas sem duplicados. Como é óbvio, não deve permitir a duplicação destes números de aluno. Depois, ao nível do número de identificação BI, será também um número inteiro longo, ok? Este número inteiro longo, podíamos colocar uma máscara dizendo que são 2 dígitos opcionais e depois 7 dígitos obrigatórios, e a representação seria deste tipo. Este número também deve ser necessário, ou seja, é obrigatório o seu preenchimento e não deve ter duplicados, como é óbvio, não é? Portanto, sim indexado, mas sem duplicados. Ao nível do nome, pode ser um texto. Existem duas opções, texto curto ou texto longo. Neste caso, aquilo que podemos selecionar é texto curto. Normalmente o texto curto tem 255 caracteres, mas nós pretendemos que tenha no máximo de 50 caracteres, para vermos que podemos aqui alterar o tamanho do campo. Vai ser também um campo necessário e o resto dos campos e das propriedades vão ficar definidas por omissão. No que se refere ao ano de aluno, estando a pensar, por exemplo, em licenciatura, só se permite 3 valores. Então, aquilo que nós solicitávamos é que fosse um número inteiro, obrigatório, mas deverá apenas aceitar valores entre 1 e 3, e caso se introduza um valor inválido, deve mostrar a mensagem de ano inválido. Então, como é que nós fazemos este tipo de propriedades e de definições dos tipos de campo e das propriedades desse mesmo campo? Isto acontece frequentemente para evitar alguns erros. Imaginem que é uma empresa que tem uma loja e que tem vários empregados e, portanto, se aparecerem os nomes dos empregados por omissão, é vantajoso só selecionar o empregado a que se refere, do que propriamente cada um escrever o seu próprio nome, porque pode escrever de formas diferentes. Portanto, para limitar essas entradas, é preferível haver umas definições corretas ao nível do número. Então, o que é que nós queremos? Queremos um número inteiro, desta vez. Ao nível do validação, da regra de validação, vamos dizer que só se permite a introdução de dados maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E, portanto, temos que colocar o AND, como é recomendado aqui. Portanto, esses campos serão em conjunto e permitindo só, então, maior ou igual a 1 será o 1, o 2, e sendo menor ou igual a 3, só vai até ao número 3. Aqui nós podemos utilizar também muitas outras
características que são funções. Podemos vir buscar funções do tipo de data, ok? Em que vamos definir exatamente que tipo de função será, ok? De funções matemáticas e todo o tipo de funções matemáticas estão aqui disponíveis. Portanto, existem formas de regras de validação que podem ser utilizadas, incluindo algumas funções. Neste caso, aquilo que nós queremos é o intervalo de 1 a 3. E, portanto, quando não é inserido o valor correto, vai aparecer uma mensagem que é ano inválido. Tudo o que é textos devem aparecer entre aspas. Depois, sim, é necessário, é obrigatório colocar este valor, portanto, é necessário, devemos colocar o sim, e para haver uma caixa de validação, ou melhor, uma caixa de combinação em que apresentam a lista de valores, é uma combo box ou uma caixa de combinação em que tem valores dentro de uma lista. Se nós quisermos ir buscar valores de uma tabela, seria por aqui, depois viríamos buscar as diferentes tabelas, ok? Ou a tabela turno, aluno ou a tabela de turma, que não é o caso, portanto não vamos querer este tipo de pesquisa, ok? Mas sim uma lista de valores, ok? E essa lista de valores deve estar separada por ponto e vírgula para que se assuma como uma caixa drop-down, portanto uma caixa de combinação. Então vamos ver como é que fica. Vamos guardar com o botão direito do rato, podemos optar por guardar aqui, sim. Depois de guardarmos, vamos ver novamente a introdução de dados e uma das particularidades seria esta da caixa de combinação. Por agora é só. Continuação de bons estudo e bons exercícios. Vemo-nos em breve e bom trabalho. Vão praticando.